Oi, e aí, tudo bem? Está no ar um novo dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Está no ar um feliz dia novo. Mais um momento para que você possa mostrar todo o seu talento, toda a sua competência, toda a sua benevolência, toda a sua atitude, qualidade, a sua ética. Está no ar um novo dia, uma nova manhã, uma nova tarde. Que você mostre toda a sua ética, competência, talento, toda a sua benevolência. Mais uma live. Hoje, com esse cara que eu admiro demais, meio-dia em ponto agora no horário de Brasília. Assim ele abria o seu programa às 6 da manhã. Oi, bom dia, dá licença. Tô chegando, hein? Está no ar uma nova manhã. Mais uma chance para você mostrar o seu talento, a sua ética, a sua capacidade, a sua benevolência, a sua competência, a sua atitude. Está no ar uma nova manhã. E eu espero que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eita, nós, arrepiou! Eita, nós, hein? Mestre, estou só aprendendo, mas eu me lembro quando você fazia isso no rádio. Bem-vindo agora oficialmente. Estamos aqui com Irineu Toledo, um dos maiores comunicadores do rádio positivo, rádio, internet, plataformas digitais. Um cara que eu me inspiro desde o começo da minha carreira, lá em 98, em São Paulo. Assim como Hélio Ribeiro foi uma inspiração para Irineu Toledo. Irineu Toledo é uma inspiração para mim, um modelo que eu sempre segui, que eu sempre mirei, que eu sempre modelei. Um cara que era meu ídolo e hoje é um amigo pessoal, com toda a honra. Boa tarde, querido mestre Irineu Toledo. E bom, a gente se inspira mesmo, mano. A gente só não se inspira só nos mais velhos, nos mais novos, né? Você também me inspira. E é isso, cara. A gente que é comunicador, a gente é meio, a gente tem a oportunidade de polinizar, né? De pegar uma coisa daqui, levar para lá, coloca em outro lugar e vai multiplicando. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa sua história, porque eu estou nesse meio, eu estou polinizando, eu estou passeando de uma cabeça para outra, de uma leitura para outra, de um ouvido para outro. E, e como sou comunicador, vou jogando. Se tem um microfone, expande e chegou um dia a você e a tanta gente. Isso me alegra muito. É o papel mais importante que eu tenho na vida. A comunicação é uma coisa muito séria, importante. A gente está num momento do mundo, né, que a gente vê a comunicação, né, muitas vezes comprometida por causa de tanto viés, tanta desinformação, tanto veneno. E a gente está ligado à comunicação essencial, essa do coração para o coração, da alma para a alma, daquilo que realmente é importante para o ser humano pobre, rico, empresário, trabalhador, jovem, preso. Enfim, a gente fala com aquela alma que está do outro lado, e se a gente conseguir isso, olhar assim, sem preconceito e chegar ao coração do outro, isso é um comunicador. Eu busco isso. Eu busco isso. Eu sei que você busca também. É isso que nos une, Márcio. Obrigado aí por me convidar para essa. Você sabe que eu sou o cara da conversa. Exatamente. Mestre, eu quero até assim, pedir licença para falar com as pessoas que já chegaram, para tocarem no aviãozinho. Essa live ficará gravada. E hoje nós temos um presente, a nova Agenda Atitude 2024, para aquelas pessoas que ficam... Olha que linda! Essa daí. Para aquelas pessoas que ficarem até o final da live, nós iremos divulgar uma palavra-chave. E aí as pessoas que mandarem essa palavra-chave no nosso direct entrarão no sorteio para receberem em casa essa linda Agenda Atitude 2024. Agenda que eu já usei por vários anos e confesso, quando você tem uma agenda para organizar o seu tempo e suas ideias, tudo flui melhor, não é, mestre? Pois é, você sabe que essa agenda nasceu porque a gente fez aquele programa que você acompanhava, era um programa ligado à atitude, né? Atitude positiva. Então, quando a gente criou lá, eu, o Pilege, a Renata Leite, então precisamos fazer uma agenda, a gente precisava criar também modelos de sustentar o programa.
Sim, então, nós temos que fazer dentro da nossa linha. E aí, como eu puxava a parte de motivação, de inspiração dentro do modelo ali, então, vamos fazer uma agenda atitude, uma agenda que inspire. E sempre falávamos isso, como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Então, o principal, o que, que é? Eu, o eu de você, né? Exato. Consigo mesmo. E às vezes a gente precisa começar o dia elaborando os valores, os princípios, os porquês, a contabilidade do passado, as responsabilidades que ficaram para hoje, o que, que a gente vai fazer amanhã. E essa elaboração é importante. Todas as tradições de meditação ou as tradições de gestão trabalham isso. Ó, como é que se organiza esse seu potencial, essa potência humana, né, para atuar na vida. E aí a vida é também trabalho, mas a agenda é isso, ela vai falando do seu valor. A gente sempre foi estoico, né? Que agora está na moda ser estoico. É verdade. A gente sempre lembrou da disciplina, da importância do conhecimento, de se dedicar àquilo que é importante, de saber que o mundo está posto aí, que a gente vai enfrentar uma realidade difícil e precisa textura, musculatura. Então, a agenda atitude é isso aí. Tem frase de sabedoria, tem de inspiração. Nesse caso aqui, ó, tem um micro livro aqui, eu fiz uma resenha do livro do Maurício Sita, A Grande Lição de Steve Jobs, que é um cara referência do nosso tempo. Tem um planner do Daniel Carvalho Luz sobre organizar esses hábitos, qualidade de vida, ter uma vida positiva. A palavra-chave do dia que você conhece, a frase musical, os textos de Feliz Dia Novo, os textos da Brahma Kumaris. Enfim, é uma agenda livre, livro agenda. Então fica aí, já uma de presente. Mas se eu posso fazer um comercial, quem quiser a agenda, eu estou Claro. ainda, estou estendendo por causa da Friday, um descontão, tá lá. agendaatitude.com.br, tá? Vai lá. Muito bem. Agendaatitude.com.br. Olha o Daniel Choi aí, hein? Poxa vida, hein? Tô vendo o pessoal entrando aí, fico feliz, né? Vai aparecendo amigos, amigas aí. Que bênção, que bênção. Mandar um abraço também para a querida Luísa Ambros Espiritual, também está aqui. Uma incrível terapeuta da Bahia, ela que trabalha com a elevação das frequências energéticas, da vibração, muito bacana. Irineu Toledo, eu me conectei com você através do rádio, quando você apresentava o Nova Manhã, e já trazia esse mote da comunicação positiva. Incrível como a nossa conexão foi imediata, porque você realmente sempre fez questão de comunicar algo relevante com essa vibe positiva, sem alienar. Você equilibra essas duas vertentes da balança. Tem uma mensagem positiva, sim, mas também está ali ligado na notícia. Quando você começou a tua carreira, qual foi a tua maior inspiração? Fala um pouquinho para a gente do início de tudo até você chegar aqui. Bom, você falou uma coisa importante aí de início. Uma coisa é ser positivo, né? Você ser otimista. Uma outra coisa é ser alienado. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa é positiva, é autoajuda, é poliana. Então, é tudo do mar, parece que não existe o mundo, não existem as dificuldades, não existe o desafio, não existe a política, não existe a desigualdade, não existe racismo. Parece que a gente está achando o mundo muito legal, a gente é alienado. E não é isso. A gente, né, tem yin yang. A gente sabe que a gente transita num mundo difícil, que precisa de disposição, precisa organizar energias. Então, nesse sentido que a gente fala, olha, o mundo aí, do ponto de vista histórico, o mundo é esse, a realidade é essa. A gente, com ética, vai enfrentar. Olha, o monge Maurício entrando aqui, Maurício Doquei, falando com a gente aí. Bom, a gente, então, tem que ter essa positividade para organizar as nossas energias a partir de uma base positiva para enfrentar realmente os desafios. Não é ignorar os desafios, não é ignorar os problemas. Então, vamos deixar claro, olha, especialmente a positividade que eu professo, ela é ligada à realidade. E a realidade minha como ser humano, as circunstâncias da família onde eu nasci, como enfrentei meus desafios familiares, a situação, cada um tem isso, profissional, para me estabelecer como eu, é uma jornada você se estabelecer como você. E aqui não estou falando de ter sucesso no modelo industrial, de ser rico, não. É você estar de bem com você, organizado, conciliado com as diferenças, com as limitações
e, ao mesmo tempo, acreditando que você tem potencial, você tem alguma coisa a fazer. Então, o positivismo que eu trabalho é esse, ó. Acredita em você. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que usar seus talentos, você tem que usar sua inteligência, tem que usar suas parcerias, você tem que Muito usar, bom. você tem que fazer alguma coisa. Você não vive sozinho, isolado. Não existe profissional autônomo. Mesmo o empreendedor sozinho, ele depende de uma rede de conexões, ele está num ambiente de troca. Agora, tem os desafios. Tem desafio que você resolve estudando, se aprimorando, acessando novos conhecimentos. Tem desafio que você resolve no coletivo, né? Por isso que a gente tem a tal da política. Você se organiza dentro de um grupo que pensa como você, para você atuar de uma maneira ética dentro daquela visão política. E você vai fazer isso. Então você não ignora as coisas, deixa o Deus dará. O meu positivismo não é o Deus dará. É o contrário, é essa crítica que você falou. Referências tem muitas. Eu tinha o sonho do jornalismo. Então, como você falou do Hélio Ribeiro, ele era um cara que eu mesmo, roqueiro, aos 13, 14 anos, metaleiro, ele não era um cara da minha geração, não era uma influência, mas eu me encantava por ideias. Todo mundo se encanta por ideias. Embora Exato. ele fosse até careta, digamos, para a minha juventude, ele era uma referência, porque ele falava, em plena ditadura, ele falava de algumas mensagens que tocavam. Então, eu chegava na minha hora do almoço, eu via o cara, porque aquilo me dava uma visão de mundo, me dava uma visão de diferente. Então agora, eu sempre fui muito interessado em ouvir histórias, e ouvir pessoas, ouvir muitos jornalistas, mas especialmente eu vi muitas pessoas. Eu sou interessado em histórias, como você sabe. Tive muitas atividades profissionais, especialmente ligadas a gente. Fui mascate, vendedor, tive lojinha. Então comecei isso muito garoto, né? Sou filho de um operário com 7 filhos. Então a gente aprende a se virar. E embora fosse ligado à comunicação, eu caí no jornalismo aos 16 para 17 anos num jornal em Botucatu, porque eu gostava de escrever. E depois o teste para a rádio, aos 18, assim que eu saí do tiro de guerra, ou um pouquinho antes, sei lá o quê, me colocou na comunicação e eu falei, é aqui meu lugar. Então, eu passei a olhar o mundo, eu olhava como um vendedor, como um empreendedor, como um filho de operário. Eu comecei a olhar o mundo, eu sei que eu queria mudar, como todo jovem precisa querer mudar o mundo. E eu falei, pô, naquele momento é no rádio, é aqui que eu falo, eu gosto de ler, eu gosto de falar, eu vou fazer isso. E aí começou o meu aprendizado. Agora, quer saber qual que é a maior referência, o maior mestre que eu tive? Quero sim. O ouvinte. O nosso maior mestre é o cliente. Caramba, Irineu. O ouvinte é que ensina a gente, cara. O meu aprendizado, com todo o respeito aos mestres que me deram a metodologia, a linguagem, as técnicas, isso que eu fiquei aprendendo. Mas se eu não conversar, se eu não ouvir o ouvinte, eu não sou um comunicador. Se eu não ouvir o outro, eu não sou. Então, não existe um papel para esse cara se ele não está conectado à alma de um povo, à alma de uma pessoa. Você é do rádio, você sabe o que é isso. Você chega às 6 da manhã, como eu fiz a maior parte da minha vida, você abre o microfone, às vezes você está sozinho no estúdio, e ali tem um transmissor do lado que está te projetando, te conectando a não sei quantas antenas. No caso da Transamérica eram, sei lá, 80 antenas, várias capitais. Você não sabe com quem você está falando. E o mágico é isso. Você não está falando com 2 milhões de pessoas numa audiência de cobertura. Você está falando com uma. A gente... Cara, eu estou emocionado aqui. Olha isso. A humanidade... Estou chorando. Calma, Meu cara. Deus. Eu não sei se eu estou falando com uma senhora que está sofrendo com a doença do filho, ou um filho que está sofrendo com a doença da mãe, ou um presidiário que está cumprindo a sua pena e está lá angustiado na sua dor, mesmo tendo dentro das leis da sociedade, cumprindo as suas coisas. Eu não sei se eu estou falando com um empresário angustiado que ficou a noite sem dormir, porque a empresa dele vence desafios, ele tem não sei quantos funcionários, e ele tem que lidar sozinho com aquele desafio. Eu não sei se eu estou falando com aquele garoto que perdeu comunicação com o pai, não sabe como se comunicar.
Eu não sei se estou falando com o pai daquele garoto incomunicável também, que está andando com companhias estranhas, talvez usando substâncias estranhas e se distancia a cada tempo. Eu estou falando só com gente que tem um coração ali, que tem uma alma, que tem um sonho. E ali, esse comunicador não vê a cara das pessoas. Eles não veem a minha cara, eles só veem alguém que chega e fala das coisas que ele precisa ouvir. Então, essa é a mágica da comunicação e a nossa grande responsabilidade. E você quer saber o que eu entendi recentemente? A Diga. gente está falando de diversidade, preconceito. A gente só alcança o outro pelo coração, não é pela imagem. As pessoas que ligam para você no rádio fazem isso. Você é um grande artista, teve grande audiência, por aí você em Fortaleza, admirável a audiência, você conseguiu aí primeiro lugar várias vezes. Eu tive essa chance aqui em São Paulo também algumas vezes. É admirável você falar com pessoas que você não vê a cara, não vê a idade, não vê a cor, não vê o gênero. Aí é que está a grande cura do ser humano. Por isso que quando a gente separa as pessoas em grupinhos, em, sabe, em igrejinha, é, é um desperdício humano. E o rádio, agora depois que entrou a internet, as pessoas passaram a ver a minha cara, né? Eu era bem mais bonito no rádio. Mas, enfim, o rádio me deu esse mestre, aí eu aprendendo a ouvir essas pessoas, eu aprendi a falar aquilo que nos une, aquilo que é humano, eu sou um comunicador. Então, a minha inspiração é tentar imaginar essas pessoas, às vezes, sei lá, de onde eu estou falando, pensando em alguém, imaginário até. Às vezes é alguma conversa que veio de um caldo, eu vou falando espontaneamente, associação livre, mas eu acho que os nossos mestres, cara, são as pessoas que nos ensinam a responsabilidade do microfone. E depois o grande mestre é qual é a sintonia que eu estabeleço com a pessoa que está me ouvindo. Isso que faz a diferença. Agora, isso é do radialista? Desculpa eu falar demais. Isso é do radialista? Não. Isso é do ser humano. Eu e o Márcio temos um microfone para ampliar essa possibilidade de dizer para as pessoas que isso é importante. Agora, cada pessoa, ao sair de casa, encontrar alguém no metrô, no busão, no trem, na rua, a pé, na bike, na fila, tem que saber que ali tem um ser humano que tem um pacote de alegrias, de tristezas, de frustrações e de buscas também, que ele está lutando. Então, chegue com delicadeza, sabe? Não chega pensando que você pode ser alguém que se comunica com ele e faz ele entender que ele está na vida e está valendo a pena e que todo mundo tá nessa. Eu acho que é isso. Olha, É essa. se a live acabasse aqui, já teria pago a conta. Meu Deus do céu, quanta inspiração do mestre. Irineu Toledo sempre falou com o coração, não é de hoje. E agora, na sua primeira fala, ele já mostra a que veio nesse nosso encontro aqui no feriado, Dia da Consciência Negra. Só lembrando que para as pessoas que ficarem até o final da live, as pessoas receberão uma palavra-chave e vão poder ganhar essa agenda linda aqui, ó, Agenda Atitude 2024, que você também pode adquirir no site. Qual é o site, mestre? Agendaatitude.com.br. Muito legal. Tá de pre... Irineu, diga. Já pode dar agenda de presente. Baratinha, baratinha. Enriquece quem recebe. Exatamente. Mestre Irineu Toledo, além da sua relação com o rádio, a comunicação positiva, além desse gigante coração que você tem e sempre transmite boas vibrações pelas antenas e pelos microfones, Deus também te concedeu o dom e o privilégio de ter uma das vozes mais lindas do Brasil e você, muito inteligente, fez bom uso desse talento nato e natural. Você é uma das vozes de maior credibilidade do mercado publicitário nacional. Já gravou milhares e milhares de peças publicitárias para a televisão, para o rádio, para grandes marcas no cenário brasileiro. Conta para mim um pouquinho como que você entrou nesse mercado da publicidade e como você se destacou nele. Bom,
primeiro, é um mercado de excelência, é um mercado de locução técnica, porque é uma locução muito precisa, digamos, é um papel quase de ator, locutor, porque você tem 15 segundos, 30 segundos para verbalizar a mensagem de um anúncio, mostrar o benefício que tal produto ou serviço traz, e por trás disso tem uma empresa com credibilidade, tem uma responsabilidade com o serviço, e a sua voz, a voz é o que comunica mesmo, né? Você pode ter imagens e tudo, mas a voz ela estabelece uma conexão com o outro de credibilidade. Eu entrei nesse mundo também como possibilidade profissional. Eu já estava no rádio e tinha 4 filhos para criar, tinha bastante boleto. Então, no primeiro momento, foi uma diversificação. Mas isso foi uma conexão que eu acabei tendo com o mundo da publicidade, da propaganda, né, que a gente sempre está inserido nele, mas de um jeito mais profundo. Tive a oportunidade nisso de estar perto de grandes campanhas, de grandes criadores, de grandes planejadores de propaganda, de estratégias de empresas, estratégias de marcas, estratégias de vendas, e fiquei muito orgulhoso de ter participado de muitas delas. Embora eu não tenha guardado, porque para mim, como repertório, como orgulho, eu me sinto muito bem sendo o papel de uma atividade econômica que sempre gera emprego, gera movimento, enfim, que faz economia. Penso que as empresas têm responsabilidade em relação a tudo que elas fazem, e eu fiquei fazendo parte como garoto propaganda, muitas vezes, disso como voice-off ou como imagem, às vezes. Mas, enfim, foi um caminho árduo, profissional, como qualquer outro. Você sabe que os profissionais são muito qualificados nessa área, além de ter uma boa voz, uma boa interpretação, essas sutilezas, que é saber o sentido das palavras, o sentido de uma interpretação, porque aquele conjunto de comunicação precisa de uma voz para embalar. A voz, do ponto de vista linguístico, ela estabelece uma racionalidade, né, em relação a tudo aquilo que está sendo falado. Ao mesmo tempo, ela também tem o ingrediente da emoção de um ser humano comunicando aquilo. Depois tem os dados objetivos dos benefícios de determinado produto. Mas a voz, ela fala em algum lugar lá dentro do cérebro que é decisório e você tem confiança. É por isso que você tem alguns locutores que, dependendo do tipo de produto, eles colocam um trabalho mais interpretativo, assim, uma coisa mais forte, porque é coisa de credibilidade. E outras locuções, homens e mulheres, atuam dentro de uma coisa mais sensível. E aí precisa procurar caminho decisório, porque aquele produto tem que fazer um link com bebê, com mulher, sensibilidade, enfim, com alguma pauta que transcende ao produto em si. Então, a voz acaba tendo esse papel. É um trabalho que eu adoro fazer, tenho aí realmente, sei lá, né, os meus 40 anos de propaganda também, quase, né, um bom repertório. E o bom desse repertório é que eu esqueci. Muito bem, mestre. Bom, Tenho uma alegria muito grande de trabalhar com publicitários. Tive a oportunidade de fazer filmes com grandes de diretores de cinema, de diretores de propaganda. Isso é muito gostoso. Mas como é uma atividade comercial, e eu não sou o Irineu, eu sou uma voz a serviço, é claro, daquela campanha. Eu, por uma coisa que eu não sei entender, eu desliguei. Por isso que eu mesmo tive a oportunidade de fazer muito sucesso na propaganda, trabalho na propaganda, faço narração. Para falar a verdade, você sabe que a propaganda que sustenta o meu propósito no rádio hoje, né? Então, graças à propaganda, eu pude realmente fazer as minhas contas. Mas, enfim, o Irineu social, tirando a atividade comercial, que é essa do Irineu na propaganda, esse Irineu do rádio, esse Irineu que abre o microfone às 6 da manhã todos os dias para falar com uma pessoa, digamos que tem uma pessoa, esse Irineu é o Irineu do propósito, esse é o Irineu eu, Toledo, como eu falava na Manchete e na Morada do Sol antigamente, eu brincava, Irineu eu, Toledo. Então, porque ali eu sou eu com as minhas falhas, com as minhas limitações, aprendendo com ouvintes, tentando falar com a minha identidade, por isso que eu nunca nem consegui criar nome artístico. Uma por respeito à Dona Eulália, né? Ela, outra foi eu ser, poxa, esse sou eu, né? Eu preciso ser. Então eu fico muito feliz porque é o rádio que me deu essa sobrevida, é isso que eu faço, vou fazer enquanto eu tiver a fala, enquanto eu tiver condições de falar e tiver saúde.
e hoje tem a tecnologia, né? Eu não preciso nem de rádio, nem de televisão, embora goste muito de trabalhar em equipe de rádio, adoro, você sabe disso, esse ambiente, nós amamos o rádio assim, como modelo de transmissão e aquela coisa de trabalhar com uma grande equipe, mas hoje eu abro o microfone e exerço o rádio como Irineu. Desligo o microfone, vou fazer o vídeo institucional, vou fazer o comercial, daqui a pouquinho eu vou sair daqui. Acabei de ter um contato de uma empresa lá do Sul. A pessoa tem um projeto assim, mandei, falei assim, olha, Irineu, vamos fazer, tinha que aprovar não sei com quem. Eu fico muito feliz de participar da economia também, né? De ver os grandes movimentos da propaganda, isso é muito gostoso. Enfim, é uma locução comercial técnica. Eu estou a serviço de empresas, de eventos, eu estou a serviço, né, de equipes que estão desenvolvendo estratégia, eu sou um aliado. E quando é o Irineu, o propósito de vida como comunicador. Mestre, muito bacana essa sua explanação sobre esse mercado da comunicação na publicidade, você que é um grande destaque também nessa área. Agora, trazendo o nosso bate-papo para o seu propósito, você não se contentou de ter essa boa comunicação só no rádio. Eu me lembro dos eventos que eu ia lá no Teatro do Shopping Eldorado, eventos que você promovia junto com a Renata Leite, o Pilege, os seus parceiros, que eram eventos assim, um dia inteiro, com vários palestrantes, cada um trazendo a sua comunicação, a sua contribuição, o seu conteúdo. E você também se encontrou nessa área de eventos. Além disso, também é palestrante, mestre de cerimônias. Essa sua relação de levar o seu conteúdo do rádio para o palco e estar ali pertinho das pessoas, como que é isso dentro de você? Cara, para mim é rádio. É rádio no palco. Eu tenho que mudar de estúdio, né? Tem horas que tem um monte de gente olhando para sua cara, a gente entra sozinho, fala com não sei quantos milhões de pessoas no microfone, a gente fica à vontade. Daí você entra num teatro, tem 300 pessoas se olhando na cara, é assustador, né? Mas olha, eu tive a chance, quando eu comecei a trabalhar na Nova Brasil, né, que eu tive a oportunidade de atuar no artístico também, na direção artística, quando ela fez uma mudança de target de uma rádio jovem, e ali eu pedi para iniciar essa ideia de reflexões, ideias positivas de manhã, e ali eu comecei esse Nova Manhã, né, com a concordância do Calmon e do Agostinho, que me levaram para lá para cuidar do artístico. Então, a minha ideia não era ser diretor de rádio, não estava nessa proposta. Eu estava bem na propaganda, mas eu tinha a minha missão de comunicador. Eu falei, vamos lá, eu ajudo vocês nessa, mas eu quero o microfone de manhã. E aí que foi. Aquilo de trabalhar com as ideias, uma vez que eu já estava no ambiente do marketing, da propaganda, atuando em eventos, anos 90 foi um ano muito importante, porque foi o ano, dentro das transições do Brasil, da globalização no mundo. O Brasil já estava atrasado em relação a isso. Então, quando o Brasil começou a inserir, né, quando a gente começou a ter o movimento da redemocratização, enfim, a gente precisava se inserir no mercado global. Então, empresas multinacionais, fusões, reengenharia, isso tudo mexeu muito com os profissionais. Como hoje a gente tem por causa da tecnologia. Então, havia uma necessidade de acomodação cultural de empresas que estavam se fundindo, necessidade de que profissionais procurassem achar a sua empregabilidade, como atuar. Então, dentro das organizações, eu estava fazendo isso. E aí, todo dia de manhã, eu falei, impossível, eu preciso falar com as pessoas que acordam para trabalhar. Elas têm que saber que esse mundo está mudando, esse mundo está virando de ponta cabeça, que elas não podem ficar paradas. E aí é o conhecimento. Então, eu comecei a trabalhar com as ideias. Quando a gente lançou o livro Insight, que era do Daniel, eu não tinha feito nenhum evento, porque tinha lá um espaço que eu não tinha usado. Daí o Daniel era um cara do ambiente corporativo e já tinha organizado, eu já contava as histórias, já fazia aquelas coisas, já estava tudo pronto, eu já estava preparando uma coisa minha. Mas o Daniel chegou com a receita pronta, falei, então tá bom. Daí eu lancei o livro Insight e aí fiquei inserido nesse ambiente. E estava um calor muito grande, a audiência do Nova Manhã, por causa da minha proximidade, por causa disso, ainda mais o ambiente de RH, de marketing, de desenvolvimento pessoal, psicólogos, consultores. Daí foi uma coisa muito legal, porque eu era do mundo pop, fiz questão de me manter no mundo pop,
E aí, na época, tinha a HSM, né, que fazia uns eventos muito focados no empresário, né? Tinha, começando junto comigo, estava a KLA, do amigo Edilson, né? Eu até promovia os eventos dele no início também, que também faziam focado em empresas, e eu disse, não, eu preciso fazer um evento de ideias pop. As pessoas, os ouvintes é que tem que ir. Eu quero todo mundo junto. Eu não quero fazer só para quem está lá. Eu quero que o cara vá com a mulher, que leve o filho no evento. E você lembra, talvez, não sei se você esteve lá, o primeiro evento que a gente fez, eu já inaugurei, como eu vim da área de shows, né, no meu tempo de anos 80, de rádio, de manchete FM e tal, a gente fez um acordo com o Tom Brasil na época, e eu fiz o primeiro evento em 2001, uma quarta-feira, com 1.500 pessoas, casa lotada, Tom Brasil, coisa que ninguém tinha feito. Então, eu tive o orgulho, posso contar isso, que ainda é um orgulho para mim, e naquela casa, com todo aquele rider de som e luz, eu tenho essa casa de música, pela primeira vez, abre suas portas lotadas com você, que trabalhou o dia inteiro, veio aqui para um show de ideias. E é show de ideias que eu faço até hoje. Bom, tinha esse ambiente, existia realmente essa necessidade das pessoas se aproximarem, e aí, pelo relacionamento que eu sempre tive com o Roberto Chique, com o Marins, depois com o Geringer, com palestrantes, com Gretes, e depois o Daniel chegando, e depois o Luciano Pires, depois Leila Navarro, enfim. Eu fui sempre fazendo uma curadoria, trazendo pessoas para falar de conhecimento, alguma de motivação, outra inspiração, outra liderança, falando de futuro sempre. Então foi muito legal organizar isso. E aí você sabe, fiquei 15 anos, fiz mais de 150 eventos, que foram de 300 pessoas a 2 via Funchal lotado, inclusive com tom empresarial, né? Tom não, com Jô empresarial. Com palestrantes, todos os palestrantes aí puderam trabalhar comigo. E foi numa coisa muito simpática também que participaram, porque entendiam que o meu movimento era pop. Todo mundo tem direito a uma informação. Então, agora voltando onde você disse, então para mim era o rádio. Olha, o rádio também, lá nos anos 40, na era do rádio, tinha um auditório, onde as pessoas iam ouvir música, humor e tal. Eu falei, nós estamos falando de ideias, então vem para um dia. A coisa absurda que ninguém entendia, Irineu, como é que você consegue ter as pessoas o dia inteiro, elas aguentam? Não, elas não só aguentam, como elas saem dali felizes. Porque era um dia, você imagina, você tem um dia com Mari, com Gary, com Chico, com Daniel Luz, com Luciano, com Leila Navarro, depois até também os primeiros grandes eventos que a gente fez, quando os professores começaram a vir para esse meio. Eu tive a chance de contar com o Cortella naquele início, o Clóvis de Barros Filho, né? Algum amigo falava, eu entrava, falei, por favor, Cortella, vamos nessa. Então, tudo pro bono, assim, vieram para os eventos da gente, foi muita alegria, e pude dar arte, gente convidada. Então, para mim, foi rádio, e continua sendo. Maravilha, mestre. Claro, né? Muitos eventos, mas enfim, eu tenho muito orgulho porque eu não fazia um evento para criar uma estrutura, fazia um evento para compartilhar com as pessoas mesmo, com a audiência. Acabou, já ficava pensando no próximo e não estava fazendo um mailing para vender mais nada para as pessoas. Que beleza, que beleza. Nossa, é muito interessante relembrar aqueles bons momentos, porque foram anos incríveis, onde você atuava de forma bem focada, tanto no rádio quanto nos palcos. Eu acompanhei parte dessa sua linda trajetória. Eu quero agora dar uma pequena virada aqui no nosso papo, na nossa prosa. Nós já olhamos um pouquinho para trás, honramos o nosso passado, agradecemos. E agora o meu convite é que nós olhemos um pouquinho também para o futuro, entrando no tema da nossa live propriamente dito. Antes disso, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, aquelas que estiverem até o final, nós vamos lançar uma palavra-chave e você vai entrar no sorteio da Agenda Atitude 2024, uma linda agenda para você organizar suas ideias e também os seus compromissos no próximo ano. Se você não ganhar, você pode adquirir a agenda, dar de presente de Natal no site agendaatitude.com.br. Legal. Futurabilidade. Estamos já encerrando, quase encerrando 2023. 2024 está chegando. Internet
inteligência artificial, internet das coisas, as pessoas vivendo uma pandemia de ansiedade após o Covid. Como se manter positivo e como ter uma expectativa de um futuro realmente bom para nós com tantos desafios, não só no Brasil, como no mundo, as guerras, os terremotos, aquecimento global agora, o Brasil vivendo climas nunca antes vistos aqui, né, no nosso cenário nacional. Como que a gente faz para pegar todos esses ingredientes e fazer uma sopa que esse caldo fique bacana, mestre? Dê a receita aí para nós. Não dá para fazer um caldo com isso, mas é o seguinte, se você descartar a possibilidade otimista, positiva, de mudanças, de atuação, de interferência, você está ferrado. Você está ferrada. Sua família está ferrada, sua empresa está ferrada, se você não enxergar uma visão positiva. Um filósofo já há 100 anos, francês, o Paul Lévy, dizia, e o Renato Russo guardou bem e anotou bem, o futuro não é mais como era antigamente. Ele estava falando da aceleração. O futuro é um conceito que só o humano tem. Quando a gente teve a revolução cognitiva, né, quando a gente resolveu e entendeu que a gente mesmo não era um simples animal, a gente era mais do que um animal, a gente não deixou de ser animal, mas é que a gente já tinha uma inteligência, mas que a gente tinha uma inteligência mais complexa, ou seja, eu sei mais do que os bichos, eu tenho habilidades diferentes, eu faço até algumas ferramentas. Aí eu tomo consciência que às vezes a gente, mesmo atualmente, não toma consciência do poder da gente. Só que aí, naquele momento, o ser humano, que é o sapiens, ele passou a ser sapiens, sabe? Eu sei que sei. E aí ele ampliou um pouquinho esse entendimento do que é ser humano. E aí ele começou a observar melhor o outro. Ele se conectou ao outro. Uau. E ele começou a investigar. A gente pode usar até um mineiro, se a gente colocar o mineiro lá na Mesopotâmia, onde começou a civilização, ele fala assim, Concossô, Dom Covim, Poncovô. Essa é a pergunta fundamental que talvez tenha nascido ali. E a partir daí a gente começou a inventar histórias a respeito do passado, sobre a nossa origem, a entender a situação, passou a ter uma análise de ambiente, como é que a gente chegou até aqui, passou a intuir, imaginar, passou a sonhar possibilidades e mais que isso, começou a criar condições para aquilo que a gente imagina a partir dessa realidade. Então ali a gente inventou o futuro. Mas ali a gente descobriu outras coisas. A tal da compaixão, a tal do amor, a tal da empatia. Eu comecei a olhar para o outro como meu irmão, né? Eu comecei a ver a estética, eu comecei a ver a beleza, eu comecei a perceber que o outro sentia, tinha algo ali dentro, eu comecei a ver que o olho do outro molhava quando a gente entrava em assuntos para os quais eu não tinha palavra ainda. Daí eu precisei começar a inventar palavras para dizer a complexidade que era o meu interno. Eu já estava no meu big data interno. Naquele momento que a gente descobriu uma coisa que estão falando agora que está na moda, naquele momento a gente acessou as soft skills. Talvez foi naquele momento que eu nem gosto de chamar de revolução cognitiva, eu acho que é uma revolução emotiva, que eu sou da linha do cinto, logo existo. Também talvez tenha sido uma revolução espiritual, talvez naquele momento, nesse corte do sapiens para sapiens, que Deus deu alma para a gente. A alma é a soft skills que estão ensinando a gente a ter de novo agora. Essa é a soft skill. Ali a gente inventou o futuro. Deus fez da gente ali seu parceiro no 8º dia de criação. Eu não sei se a gente foi responsável em relação a isso. A gente está questionando isso agora, pouquinho tempo depois, 10, 11 mil anos depois, em relação a como a gente tem usado os recursos desse
mas ele deu para a gente o 8º dia da criação, porque é aí que a gente começou a ser parceiro e criar futuros. Agora, tem uma coisa também que Deus colocou para a gente nesse momento que é realmente complexa. Como a gente sabe do futuro, ao contrário dos outros animais, a gente sabe que vai morrer. E como a gente sabe que vai morrer, a gente passou a ter pressa, ter que fazer as coisas. A partir dali também, foi tendo pequenas acelerações, e o ser humano foi se atrapalhando com relação ao tempo, porque ele sabe que tudo é finito, tudo acaba, e ele começou a se atrapalhar com isso. Bom, de lá para cá, meu amigo, a gente só vem tendo dificuldade para lidar com essa história do tempo. Chegaram tecnologias que tiraram também a gente do ciclo circadiano, sabe? A gente tinha atividades enquanto tinha luz do sol, luz da lua, depois a gente se recolhia. Então, isso aí organizava a gente tinha uma atividade biológica mais organizada, a gente tinha outro tipo de doença. Daí, quando a gente botou luz elétrica, a gente começou a se atrapalhar, expandir a hora do dia. Depois começou a ocupar todo dia com trabalho, que não era bem essa a ideia. Mas, enfim, começou uma aceleração e a gente até hoje está questionando ainda o que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente faz do nosso futuro, que é aí onde você queria chegar. Porque, de qualquer maneira, o futuro vem, a nossa vida vai passando, a gente tem que projetar alguma coisa, a gente tem que desenhar o futuro que a gente deseja. O futuro não é uma fatalidade, tirando essa questão que a gente já sabe, que a gente tem fim, a gente tem um tempo, faz parte do ciclo da vida. Mas a gente tem que pegar esse tempo e fazer uma equação para que a gente viva uma vida que vale a pena, né, para ser o lugar comum, mas vale a pena do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, do ponto de vista o ético e moral está ligado às nossas conexões com os outros, né, os combinados que a gente tem com os nossos laços fortes, é o seu amor, é a sua família, é a sua empresa, é a sociedade, a sua comunidade, enfim. A gente precisa se organizar em relação a isso. Mas a gente vem se atrapalhando bem com isso e essa é uma grande questão que tem ainda trazido a gente para doenças invisíveis, porque a gente leva muito tempo, o ser humano é linear, né? A gente leva muito tempo para consolidar certas coisas. Então, o mundo muda muito rápido, porque a indústria é exponencial, a indústria sempre é mais acelerada, e nós mudamos muito lentamente. Então, a nossa psique não está tão preparada para isso. Então, a gente precisa dar tempo para a gente, precisa refletir muito, precisa conversar muito. E aí equacionar esse futuro. E aí tem várias técnicas, vários modelos, várias modelagens, como você gosta de chamar, para a gente organizar esse futuro de maneira a que a gente se harmonize, não sofra, não adoeça e tenha uma vida produtiva, positiva em relação a essas pessoas que a gente escolheu que a gente ia viver junto, essas 8 bilhões e poucos de pessoas que tem aí, além de eu e você. Tem algum jeito de pensar isso? Tem sim, mas eu vou deixar você falar um pouco aí. Mas a grande questão dessa transição é essa. A gente está no dilema do tempo. Que tempo é esse? O tempo ficou mais curto? Ou a gente que está se distraindo demais, absorvendo demandas demais? A gente está dentro de que tipo de roda, né? Funcionando dentro de que tipo de engrenagem? Essa escolha é sua. Por que você está nisso? Então, isso tem levado o seu tempo. O seu tempo é onde você tem para morar, a sua vida. E a sua vida não é, provavelmente, 50% de tudo aquilo que ocupa a sua agenda, atitude todos os dias. A sua vida também é da reflexão, é do seu lugar humano. O que você está fazendo aqui e por quê? Então, eu acho que tem vários papéis. Vai ter que aprender a lidar com esse tempo para não adoecer, aprender a não querer tudo, porque não dá para caber tudo, e o mundo oferece tudo.
O marketing é a coisa mais sofisticada para dizer que a gente não pode deixar para lá as coisas, tem que aproveitar aquilo agora. Sou só eu que falo, quer dizer, nós vivemos num mundo de pendências, é um excesso de pendências. Você nunca termina, você nunca vai dormir achando que fez tudo. Mesmo que você cumpriu com as tarefinhas diárias, você não estudou, você não leu o livro, você não foi fazer aquele curso, não dá tempo, você não conseguiu programar, você não fez o curso de inglês ou de espanhol, você não encontrou com amigos, você não foi visitar a madrinha, você não fez as coisas que te organizam como ser humano, alma, espírito, então. E você fica devendo, ao mesmo tempo você acorda de manhã, aí esse pacote que aparece na sua frente são as tendências. Algum está dizendo é por aqui, é por ali, vai mudar lá, vai mudar aquilo, a sua empresa, você não vai mais existir, esse serviço não vai ser mais necessário, esse curso que você está fazendo é à toa, essa faculdade não vai servir para nada, esse seu trabalho, essa sua empresa, a sua mulher vai embora, o seu marido vai não sei o que lá, o seu filho vai fazer uma escolha que você não gosta, e aí você fica achando tudo, querendo dominar tudo, e aí você abandona a si mesmo, você adoece, e aí você não contribui mais para a sua vida, nem para a vida de ninguém que está perto. Uau! A nossa Incrível, está sendo muito essa. incrível, incrível, incrível. Você falando tudo isso, eu aqui me conectando com a sua mensagem, eu me lembrei de uma médica que eu sou muito fã. Ela trabalha com as pessoas em estado ali já quase fazendo a passagem, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Sim. E ela tem o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala muito sobre a questão do tempo, o que fazer com ele, e também que a morte, ter a referência da morte, saber que vamos morrer, pode ser um grande presente para nós, para que a gente possa valorizar a nossa vida no aqui e agora. Mestre, eu quero... Doutora Cláudia Arantes é isso. Ela lembra a gente que morrer é tão natural quanto nascer. Exatamente. E a gente, na cultura, a gente evita isso, até em termos de idade. Fala, mas eu tô meio capenga aqui, mas o que é isso? Não, a gente não precisa desistir. Eu costumo dizer, outro dia eu estava fazendo palestra para os estagiários, lá, aquela conversa lá na Bienal, né, alguns anos atrás. Eu falei para eles, olha, acabou a aposentadoria, não tem nada, eu quero viver a minha vida e eu vou fumar minha vida até a última ponta. Aprenda a viver comigo, a estar comigo nesse mundo. Nós estamos vivendo pela primeira vez, né? A gente tem gente chamando de revolução transitária. O que é isso, cara? Se você pensar que hoje as gerações duram 15 anos, as pessoas podem viver 90, pelo IBGE são 77. Minha família passa dos 80, né? Mas, enfim, são 6 gerações de 15 anos. Então, nós temos que achar um jeito de curtir, porque eu tenho o meu espaço e quero ocupar. Se eu tiver 80, 90, eu quero estar no teatro, eu quero estar na balada, eu quero estar no restaurante e quero trabalhar. Não que eu quero trabalhar porque eu preciso, porque eu estou sem aposentadoria, mas porque eu quero participar da construção do mundo todo dia, porque esse mundo não acaba. Todo dia a gente tem que consertar o mundo ou criar alguma coisa para ele. Então, a Ana Cláudia lembra a gente que a gente vai terminar, mas olha, o meu modelo de futurabilidade, o livro que eu espero que saia esse ano, que é o Futurabilidade, é como não morrer antes de morrer. A gente não pode se abandonar, você não pode sair de você mesmo. É isso que E quando a doutora faz essa coisa maravilhosa do trabalho dela, da ONG dela, do trabalho da medicina paliativa, dar para aquela pessoa o conforto de que a vida dela vale a pena. Ela está numa situação, ela entender isso, e aí é toda uma cobertura, uma rede de afeto e de cuidado, mas dentro dessa consciência. E você vê dentro de outras experiências, um pai, um velho, uma senhora, alguém que fez uma vida, o que ela quer no fim da vida não é saber para quem vai ficar com os bens que ela produziu, que ela deixou, o que foi. É o seguinte, porra, valeu a pena o que eu fiz, caramba. Alguém que chegue lá e fala, pai, mãe, tia, porra, você não imagina, eu vou carregar você, porque o que você me deixou, como valeu a pena, como obrigado. É isso que a pessoa vai querer ouvir. E essas pessoas estão assim, né, cara? Muito legal, muito legal. Mestre, eu quero registrar aqui a presença do nosso grande amigo, também radialista, comunicador, Bob Floriano, nos honrando aqui na nossa live.
Grande Bob, eu até assisti a live de vocês dois recentemente. Ele está aqui também, Bob Floriano. O Bob é um exemplo também de comunicador inquieto, né? Eu admiro muito o Bob desde sempre, mesmo quando a gente era concorrente, né? Aquela pessoa... O Bob é um cara sempre vinculado à excelência, né? Sempre é fazer o bem feito. Então, tudo que ele faz tem um rigor, tem um cuidado, além da ética dele, da responsabilidade dele com a entrega, né? Bob, a gente teve a oportunidade de se encontrar algumas vezes em emissoras, né? Na Eldorado, na Manchete, um tempo, na Nova Brasil, em palestra. Eu tive a oportunidade de levá-lo numa palestra, ele lançou o livro Bem Demais, Quem Fala Bem, e ele está aí agora fazendo também mentorias de comunicação e tem um repertório, né? Uma experiência para entregar isso. Pô, eu admiro pessoas que não param, que não cansam, né? Mesmo que tenha uma unha encravada, né, Bob? O cara fala, eu vou trabalhar, eu vou curar essa unha e vou... Muito bom. Parabéns aí. Mestre, obrigado aí pela presença. Aqui nós temos algumas perguntas. Eu vou eleger uma pergunta só para também prestigiar a nossa audiência do ao vivo e dizer que quem ficar até o final vai concorrer à Agenda Atitude 2024. Você pode entrar no sorteio daqui a pouquinho ou então adquirir no site agendaatitude.com.br. Tem uma pergunta aqui do advogado doutor Leonardo Messene. É um dos melhores advogados aqui de Fortaleza. É um cara que eu admiro demais também, um grande irmão. E ele diz assim, é para você, Irineu, a pergunta. O futuro também tem a ver com a nossa consciência e percepção sobre os acontecimentos da sociedade? E aí, Messi, tem a ver ou não? Tudo a ver, não dá para a gente se desvincular da sociedade. Algo que eu gosto de chamar a atenção a partir de um autor americano que não foi lançado no Brasil, não me foge o nome agora, e isso tem a ver com aquilo que eu gosto de falar de futurabilidade, que é o futuro que inspira, é que a gente tem que pensar no eu futuro. A gente fica intuindo sobre tendência, como será o futuro, tem ficção e tudo. E, normalmente, aí esse é o estudo dele, quando você pensa no futuro, você acha que daqui 5 anos vai ser o mesmo Márcio, o mesmo Irineu lá daqui 5 anos. Mas não, eu tenho que saber que Irineu eu vou ser daqui 5 anos. Que Márcio vai ser daqui 5 anos. Que Vanessa vai ser daqui a 10 anos. Então, eu tenho que criar o Irineu para daqui a 5 anos. Aí eu vou para as outras leituras de mundo, que é isso que é importante. Leitura de mundo não é uma coisa para se fazer sozinho. O mundo está tão difícil que a gente precisa da lente de todas as pessoas, precisamos de boas conversas e precisamos de meditação, de muita reflexão. Por quê? Aí a gente constrói futuro a partir do eu. A gente tem muita conversa sobre futuro, hoje, por exemplo, baseadas no marketing, da tecnologia. Então, como existe uma indústria que fomenta isso e investe nisso, então todo mundo tem que mudar de aparelho, toda empresa tem que investir nisso e naquilo, a inteligência artificial, tudo isso que você falou, como se isso mudasse a sociedade, não a sociedade que muda e vai usar isso de acordo com a sua necessidade. Então, antes de qualquer mudança, é o humano. Como é que eu resolvo a minha questão ética, meu lugar no mundo, minha cosmovisão, os valores que eu tenho para estar nesse mundo e colaborar para esse mundo ser um lugar melhor? Com quem eu me conecto para isso? Aí entra o que ele falou de sociedade. Com quem que eu me conecto para esse mundo melhor? Para saber que vai ter divergências, que vai ter dissidências, que vai ter conflitos. E como é que eu vou lidar com isso? É o que a gente está lidando hoje. Eu, por exemplo, Leonardo, eu tenho aqui dentro da reflexão de futurabilidade, quando eu venho para a palestra, eu escolhi 3 temas para tentar, ou 3 vertentes para talvez tentar colocar a gente nesse lugar do futuro. Tem essa palavrinha que todos conhecem, e aí entra um pouquinho na tecnologia, que a gente chama de perspectiva. Todo mundo que vai falar de futuro fala perspectiva. Mas perspectiva nada mais é do que um apontamento que a gente tem para uma direção baseado do presente para o passado. Entendeu? A perspectiva é o seguinte: eu tenho hoje uma família, eu sou casado,
tenho um filho de 15 e uma filha de 12. Eu sou gerente do banco tal. Eu ganho tanto por mês. A minha mulher também trabalha com tecnologia na empresa tal, então a minha família está, do ponto de vista sustentável. Eu consigo pagar a escola e tal. Eu moro em aluguel. Então. Mas aí eu preciso projetar alguma coisa para o futuro. Daí eu tenho que fazer um financiamento, ver como é que eu vou organizar meus recursos para o futuro. Daí eu vejo quanto eu ganho, quanto eu sobro, eu consigo dizer, olha, eu vou economizar tanto ganhando isso para ter a minha casa, pagar a minha prestação. Mas e se a mulher ficar desempregada? Já mudou. E se minha filha ficar doente, alguma coisa que leve minhas coisas? Então, a perspectiva ela parte de um estado hoje ou do passado. Eu venho tendo essa renda, eu tenho essa saúde. Então, isso é muito legal. Não pode abandonar nunca a perspectiva, porque é algo que está sob seu domínio. Mas aí você tem que colocar uma outra palavra, que é os futuristas. Tem uma linha de futurista que trabalha com a prospectiva. O que é prospectiva? É criar o plano B, o plano C, o plano D, considerando as variáveis, o que pode mudar. E essa prospectiva eu projeto dentro daquilo que é desejável, aquilo que é importante para mim manter. Quer dizer, eu tenho que, na pior das hipóteses, dentro da prospectiva, eu tenho que garantir o estudo dos meus filhos, dentro dessa projeção. Eu continuo morando de aluguel. Eu preciso ter a minha carreira, se a minha carreira tem uma vida para mais 20 anos, eu vou continuar ganhando. Não, a minha carreira está rifada por causa das tecnologias. Então, eu tenho que investir parte do meu recurso para achar uma para daqui 3 anos eu fazer uma transição. Você vê como é complicado? Agora, cada um vai ter que ser especialista em si mesmo, saber das suas vocações, do seu contexto, possibilidades, dos seus sonhos. Não dá para fazer isso sozinho, daí ele vai para o outro campo, que é essa de leitura de mundo, de tendências. Tendência é coisa também. Tendência nem sempre se confirma. Tá? Por aí fala, olha, vem todo mundo para cá. Aconteceu recentemente um grande prejuízo para muitos investidores, que foi a NFT. Sim. Né? Aqueles produtos não funcionam. Então, muita gente acreditou que isso fosse render muito para o futuro. Ao contrário, em 2 anos entrou outras tecnologias, porque alguém vendeu, do ponto de vista de marketing, um futuro. Então, é uma tendência que não se confirmou e alguém perdeu. Então, é uma leitura sempre, tem muitas. Então, prospectiva é você pensar em futuro, isso aí. Agora, não dá para tirar o outro pró, que é o do protagonismo, cara, que não adianta, você tem que atuar. Se você não atuar, do ponto de vista 360 graus, que aí você tem a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida social, tem a manutenção das condições, saúde, enfim, tem uma série de coisas. Aí não tem jeito, porque aí você vai ficar refém das mudanças. As mudanças estão muito rápidas. E você sabe que mudança, já dizia o Vinícius de Moraes num poema terrível lá, o futuro não quer ver ninguém bem. Tem que pensar o seguinte, olha, o futuro pode, por sorte, você pode ficar na sorte de te favorecer. Mas se você não abrir caminho, se você não criar futuros, não tem jeito. Então, o eu futuro é isso, olha. Quem sou eu futuro, o que pode mudar? Quais os riscos que eu corro? Quais as alternativas que eu tenho nessas situações? Então, é isso aí, olha. É a prospectiva, o protagonismo. Agora, a coisa mais fantástica que vai te alimentar, que é o terceiro pró que eu gosto de citar, que vai te alimentar na situação de desespero, na situação de insegurança, na situação de incertezas, que é o propósito. Você saber o porquê que você faz as coisas. Talvez você não tenha um sucesso profissional. Talvez você não tenha um sucesso financeiro. Você tenha o suficiente. O suficiente está bom porque eu estou no meu propósito. Eu estou alinhado às boas causas, à boa missão. Então, com o propósito, você sempre tem a melhor bússola para orientar todas essas escolhas. Porque se você tem um propósito, você tem um combustível, sabe? Um combustível inesgotável para que você tenha energia, seja lá qual for a sua causa. Ou que seja
um primeiro propósito, que seja o propósito de ver seus filhos formados, é um propósito inicial. Eu tenho o propósito de ver um país melhor, é um propósito grande. Você é uma pessoa ética, uma pessoa correta, você atua socialmente. Então, você tem propósitos, em alguns casos, todos muito válidos, mas eles são combustíveis, assim, grandes. Então, acho que você olha para a perspectiva grande, você olha a prospectiva, quais as alternativas. Aí eu tenho que ter um porquê muito forte que vai me alimentar na hora difícil, eu vou segurar para construir o meu futuro. Eu da minha empresa e tal. A perspectiva ela fica ali como um orientador sobre aquilo que eu tenho hoje, como é que eu estou projetado. E tem uma linha mais americana também no futuro, que é uma outra tendência, até para encerrar, o foresight, que é o futuro imaginável. Tem o desejável, que é aquilo que você constrói. Tem o imaginável, aquilo que está fora de tendência, que está tudo que você, como grupo, intui. E é lindo também, porque ele leva você a uma criatividade muito grande. Você vai lidar com criatividade no nível acima das necessidades objetivas. Um exemplo de gente que imagina, até falando de futuro, é o Steve Jobs. Porque ele criou uma empresa evolucionária. A empresa evolucionária é dentro da perspectiva, até dentro do darwinismo. Ele vai ter uma evolução lenta e natural que vai seguir a ordem natural das coisas. O revolucionário não, ele reinventa, ele quebra tudo. Então, a Apple é uma empresa que tem como conceito revolucionário. Se não for para ir além, se não for para imaginar algo que não existe, seja fora do desenho da concorrência de todos, então ela vai fazer o mesmo. Esse foi o princípio fundamental que orientou a Apple. Você vê, é uma ideia única, um propósito único também de mudar o mundo, que ele tinha essa perspectiva. Sim. Perspectiva não, ele tinha essa imaginação. Então, isso daí é a força orientadora de tudo aquilo que eu faço, desde escolher o que vai ser o meu fornecedor de impressora, ao chip, não sei das quantas, aquilo que eu preciso agregar, aquilo que eu faço. Então, você também, se você pensar num futuro imaginável, quem são meus aliados num futuro imaginável mais louco, mais revolucionário? Quem são aqueles que vão comigo? Porque não tem outra saída, é só junto que a gente vai. Você não vai sozinho. O eu futuro nunca é o eu sozinho. Somos nós, somos um. Essa é a pegada, acho que Bacana. criadora de futuro, pelo menos, que eu gosto de falar essa. Agora, consultores, metodologias, existem várias aí, porque, claro, tudo que se cria processo, né? Você tem estudiosos para isso, você ganha em velocidade, você ganha em qualidade, você ganha em tempo, porque você fica capituando, né? Fica ali, olha, tem um processo aqui que faz eu ter esse resultado. Então, não adianta a pessoa querer fazer só na intuição. É intuição mais técnica, mais conhecimento. Existe um repertório aí que você usa a sua intuição, mas não abandona o que já existe consolidado aí de conhecimento, senão você vai ser consequente. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Tem coisa que já foi inventada. Não precisa inventar. Legal, mestre. Muito bacana ouvir o seu conceito a respeito disso. Eu tenho certeza que o nosso querido Leonardo Messene ficou bastante satisfeito também com a sua resposta. Eu desativei os comentários rapidinho, só para fazer um print com você, sem as letras no seu rosto. Tá certo? Vamos lá, então. Um sorrisão aqui. Em 3, 2... Pronto, print feito. Irineu Toledo, estamos caminhando. Mas antes, eu quero falar agora para as pessoas que estão aqui até o final. Eu quero falar qual é a palavra-chave. A palavra-chave é futurice. 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 É a palavra-chave. Agora você corre, anota agora, né? Futurice. Depois você vai lá no meu direct e manda a palavra-chave. Todas as pessoas que escreverem no meu direct Futurice entrarão no sorteio da linda Agenda Atitude 2024. Agenda que eu já usei durante anos e vou voltar a usar no próximo ano. É isso mesmo, Nilza. Essa daí, ó. Futurice
é a palavra-chave para você entrar no sorteio. A Nilza perguntou se a live fica gravada. Fica sim, Nilza. Não se preocupe, nós iremos gravar essa live e ela vai ficar tanto no meu perfil, e vou convidar o mestre também como colaborador para manter lá no feed do perfil do Irineu Toledo também. Perfeito. Irineu, você conhece esse livro? Esse é o livro... Ó, chama-se Uma Pergunta por Dia. É um diário para 5 anos. Aí, a cada dia, você abre e aí tem uma pergunta aqui para você responder. E aí tem 5 anos para você responder para medir a mudança e a evolução do ser humano. A pergunta de hoje, 20 de novembro, que está aqui, eu quero fazer para você, é a seguinte. Irineu Toledo, para fechar com chave de ouro, hein? A pergunta é: o que você precisa fazer? Essa é a pergunta de hoje, do dia 20 de novembro, do livro Uma Pergunta por Dia, diário para 5 anos. É um livro dourado, lindíssimo. Eu escrevo todos os dias lá as minhas respostas. E aí, mestre, o que você precisa fazer? Puxa vida, estou pensando aqui tanta coisa. Tem muitas coisas. Pode pensar com calma. Deixa eu... Enquanto isso... A ordem de prioridade. Eu preciso beijar na boca. Boa, boa, boa. Muito bem. Eu preciso estar bem comigo. Eu quero fazer, né? O que eu quero fazer. Eu quero beijar na boca, eu quero ter saúde, eu quero fazer, né, uma vida conciliada, né, com as pessoas que estão perto de mim, com as pessoas que estão longe. Eu quero fazer sempre um movimento positivo, essa rede funcionar. Eu quero fazer aí o meu fechamento dos textos que eu tenho aberto do livro Futurabilidade, né, para passar para a editora. Tem um livro que também me foi pedido sobre esse assunto que a gente falou muito aqui, que é o Comunicação de Valor, que me pediram para esse ano, para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito de como é que a gente, e a partir dessa experiência que a gente tem diversa, né, da comunicação pessoal, da comunicação via rádio, da comunicação palestra, da comunicação humana mesmo, a comunicação de valor e algumas outras coisas que estão aqui guardadas. Mas tem muito para fazer, viu? Muita coisa ainda boa para ser feita, com certeza. Eu sou o cara dos 1000 projetos, né? E eu vou criando projetos, mas um dia eles ficam aí, um dia eles acordam, enfim. Exatamente. Fazendo todo dia alguma coisa que seja alinhada ao meu propósito. E a primeira coisa que eu faço todos os dias, esse é o meu principal fazer, eu acordo às 6 da manhã para lembrar as pessoas que elas estão vivas. Tá bom. Isso é o que eu faço. Que legal. Eu faço todo dia. Você está vivo. Aqui no próximo dia 22 de novembro, você vai participar de um evento lá no Teatro UOL, em São Paulo. Fala um pouquinho dele para a gente, antes do nosso término. Olha, eu vou estar com a Leila Navarro, o Marcelo Ortega, com uma banda. Vamos falar um pouquinho, a Leila tem falado muito de futurabilidade, de como lidar com esse mundo inteligente, esse mundo de tanta tecnologia, mesmo assim mantendo a fibra, mantendo a ética, fazendo as coisas. O Marcelo, você sabe, é o craque, o grande treinador de vendas, sucesso em vendas também, é o setor desafiado, né, da empresa, né, o setor de vendas, de relacionamento, de negócios. E eu vou estar refletindo um pouco sobre futuro também. O Márcio Cabe vai lá também, vai fazer com a gente lá uns origami, o coração, um ikigai. Vamos refletir um pouco sobre isso. E dia 22, eu vou aproveitar então, já que você deu a agenda, quem escrever para você, para o Márcio, aqui, eu vou arrumar aqui, quem estiver em São Paulo, né? Especialmente se estiver em São Paulo, manda aí o nome e o e-mail, você me passa depois a lista, que chega via Márcio, serão convidados VIP do Irineu. Tá? Caramba, olha aí! Você me manda, se possível, isso... Manda hoje, né? Se possível, você me manda essa lista de quem te escrever e pedir. Se quiser também na minha... Eu sou meio perigoso aqui, de repente eu perco. Eu perco algum contato que vem aqui pelo Instagram.
Então, um par de convites aí para quem estiver acompanhando a gente, que estiver em São Paulo, quiser aparecer lá, 7 da noite, já chega antes para trocar lá, pegar na lista o seu ingresso. Vai estar muito legal. É um esquenta fim de ano, é uma plataforma já para pensar 2024. Vai ser muito bom ter você lá. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando que nós faremos o nosso evento em Fortaleza? Bora profetizar nessa live para que isso aconteça no próximo ano? Vamos Quando, mestre? futuro esse aí? Pô. Só marcar. Bom, nós precisamos aí um parceiro bacana no hotel com 300 lugares ou uma sala com 300 lugares. Associação comercial, quem tiver aí, para a gente ter essa parceria gostosa, né? Porque são as pessoas ligadas ao trabalho e também as pessoas de uma maneira. Eu estou falando de associações de lojistas e tal, porque eles têm essa necessidade, essa organização. A gente cria aí um ambiente muito favorável, né? Para facilitar essa divulgação, essa promoção, e vamos fazer aí Fortaleza. Aproveito aí, já aproveita essa praia aí, já vou para fazer a palestra um dia, já fico mais 10. Vai ser uma honra, mestre, recebê-lo aqui. E nós faremos esse evento, sim, porque é uma ideia nossa já de um bom tempo. E, na graça de Deus, em 2024, vai sair do papel. Irineu Toledo, a sua mensagem final, eu sei que você vai almoçar agora para ir para um outro compromisso depois, o seu tempo é precioso. Sua mensagem final aqui, eu quero até colocar a trilha que você usa nos seus programas de rádio e internet. É a trilha chamada Não Há Pedras no Caminho, da banda Aquática. Vou subir o BG aqui e você pode rasgar o verbo falando com o coração. 3, 2... A música me acompanha. Então, aproveitar que estou convidando. Depois eu vou trazer uma reflexão aqui da agenda Atitude de Futuro. Podemos acreditar que tudo que nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos hoje. Prestarmos atenção, vamos nos dar é igual ao cada uma bênção escondida, uma bênção para ele que não se pode guardar e aproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai perder. O milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso ter cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossa alegria, nossos bons momentos. A pista correta para a decisão que nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes. Estamos sempre em processo de mudança. Cada dia guarda um milagre único. E o dia, sabe qual é? Hoje. Obrigado, mestre. Obrigado, gratidão pelo seu tempo. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa que entrou na live também. Aline Moraes, encantadora de crianças, comentou aqui embaixo. Você vai conhecê-la pessoalmente quando você vier a Fortaleza. Só agradecer, gratidão é a palavra-chave. Falando nisso, eu tenho aqui o meu caderno da gratidão, onde eu coloco todas as bênçãos que eu recebi no dia. E hoje eu vou colocar aqui, gratidão, Deus, pela oportunidade da live com o meu querido mestre Irineu Toledo. Vai estar aqui no meu caderno da gratidão também. Sem palavras. Né? Como diria meu pai, que já mora no céu, quando ele amava muito algo, ele dizia assim, meu filho, de 0 a 10, nota 11. Nota 11 para você, mestre. Gratidão. Para você, para todo mundo aí de Fortaleza. E em breve estaremos por aí. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado. A live fica gravada. Eu faço o sorteio agora e já vou lá nos stories para dizer quem ganhou a agenda. Beijo, mestre. Valeu, valeu. Tchau.